11 horas mais 20 minutos. Olá para você, amigo ligado na RPTV, a rede paulistana de televisão. Está começando nesta segunda-feira mais uma edição do RPTV Esportes. Vamos juntos? Você pediu e vamos sempre às segundas-feiras trazer especialistas da crônica esportiva da nossa região para debatermos os resultados, as polêmicas, os jogos do fim de semana. Em destaque, Campeonato Paulista Séries A3, A2 e A1. No RPTV Esportes de hoje, que está recebendo o cronista esportivo, radialista, grande amigo Eduardo Coelho Fofão. Bom dia, Fofão. Seu principal destaque desse final de semana. Um abraço, obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado, Ricardo. Um grande abraço a você, aos amigos da RPTV. É uma satisfação muito grande a gente poder falar alguma coisa, né? Sobre o nosso, não o esporte de uma maneira geral, mas infelizmente pela situação que encontra as duas equipes da nossa região. Vamos bater o papo. A verdade é uma só, como destaque. A coisa tá preta, a coisa tá feia. É o prédio, balança, mas não cai. Será que cai? Faça suas apostas. Ao lado do Eduardo Coelho está ele. Você está acostumado a vê-lo todos os dias aqui no RPTV Esportes, lá de Santa Bárbara do Oeste, como correspondente RPTV para falar as novidades do União Barbarense. Hoje em loco, porque está tendo reunião importante neste momento no estádio Antônio Lins Ribeiro Guimarães. Será que teremos mudanças drásticas nesse União Barbarense para os dois jogos que restam para o término da primeira fase? Repórter esportivo, grande amigo Rubens Cunha, bom dia. Bom dia, Ricardo, um abraço a todos vocês. Olha, é uma situação muito difícil, né? Ontem teve a primeira reunião, 11 horas da manhã, e nesse momento é o destino do União Barbarense. Uma equipe de 100 anos que pode ficar na Série A3 ou pode ir para a quarta divisão. A reunião pode derrubar o técnico Claudemir Peixoto, é isso? É alguma mudança, não tem outro jeito. O Claudemir, infelizmente, é um bom amigo, um bom treinador, mas ele perdeu aquele pulso com alguns jogadores, infelizmente, né? E é lógico que alguns jogadores não deram liga, né? Fez a contratação, mas infelizmente está muito difícil, né? Daqui a pouco a gente entra mais nesse assunto, União Barbarense, que vai se complicando a cada rodada. Parecia viver numa situação confortável, foi perdendo jogos atrás de jogos, inclusive perdeu para o Mogi Mirim, né? O time que já está rebaixado a 2 rodadas. Isso foi o complicador para o Leão da 13, que agora vai ter que buscar um resultado pouco provável, que é vencer o Atibaia, vice-líder da competição fora de casa. Às 11h23 vamos começar a girar a rodada. E vamos começar pelo Rio Branco, que no sábado à tarde goleou o já rebaixado Mogi Mirim no estádio Décio Vita. Esse é o primeiro gol do Tigre, marcado pelo Ítalo, centroavante do Rio Branco, que dentre tantos testes que fez para a camisa 9, é o que melhor tem se apresentado. Ítalo, que Eduardo Coelho Fofão é fã, porque ele defendeu o Lemense por muitos anos. Aprendeu tudo em Leme. Aí o segundo gol, o do Adriano Pimenta, um belo arremate de fora da área. Aí ele desabafou, tirou a camisa, foi pra torcida, pediu respeito aos jogadores, pediu respeito ao clube. O segundo gol do Rio Branco. O terceiro, nesse bate-rebate, o Pablo, lateral direito, estava lá do outro lado para fazer mais um na vitória do Tigre. Tudo isso no primeiro tempo. Final de primeiro tempo, esse gol já foi aos 48 do primeiro tempo. O Rio Branco 3-0 no Mogi. O quarto gol, Juliano, bateu na primeira, o Otton, goleiro, defendeu, no rebote, fez mais um para o Rio Branco. Juliano, camisa 13, foi o quarto gol, com imagens da TV SB Notícias, né? Já agradecendo ao Thiago Alves, ao professor Paulo César Delbu pela sessão dos gols. O Mogi Mirim diminuiu no finalzinho, já nos acréscimos, o Diogo bateu de longe, a bola desviou, enganou o goleiro Neto. O auxiliar havia anulado, entendendo que a bola bateu no jogador do Mogi, mas foi claro, né? O desvio foi no Igor, lateral esquerdo do Rio Branco. O árbitro voltou atrás e confirmou o gol do Mogi. 4 para o Rio Branco, 1 para o Mogi Mirim. O bandeira era o Steve Wonder? Então, rapaz, ele viu que são camisas diferentes, não pode errar desse tanto, né? Pode, né? Camisa vermelha de um lado, branco do outro, e dá impedimento do cara. Mas tem um detalhe, viu? Coisinha boba. É a 3, né?
quase no buraco, tá certo. Eduardo Coelho Fofão, Rio Branco fez a parte dele, os adversários mais uma vez tropeçaram. O Tigre tem 2 jogos pela frente, contra a já rebaixada Matonense em Bebedouro na quarta, e no domingo contra o Grêmio Osasco, que não dificilmente cai, dificilmente brigará também pela classificação. A tabela favorece. Rio Branco tá vivo de novo? Já era descartado, né? Depois de uma campanha horrorosa, nos últimos 6 jogos antes desse jogo contra o Mogi, foram 5 derrotas e apenas 1 vitória. Enfim, bobearam e recolocaram o Rio Branco na briga, Fofão? Isso é verdade. Está vivo, está muito bem vivo, e eu acredito demais. Antes de entrar, falar dos 11 jogadores, eu acredito nessa diretoria, no dado. É competência, né? Quando você fala dado, Sandro, Éder, né? A equipe dele, o dado... É a equipe dele, não pode, evidente, como fala Sandro, Éder, falar de gente de competência, não vamos falar de coisa ruim. Esse pessoal pode tirar, dentro e fora dos gramados. Então está vivo. Eu acredito, sim, nas 2 próximas vitórias da equipe do Rio Branco. O que vai acontecer... Eu não trouxe minha bola de cristal, mas que vai vencer, eu tenho certeza disso. Vamos tentar explicar a matemática, né, para quem está nos ouvindo nesse momento. O Rio Branco tem 14 pontos. Ele vencendo os 2 jogos, e só vencendo os 2 jogos, ele vai escapar. Não adianta falar, mas quem sabe com empate... Não. Ele tem que vencer a Matonense em Bebedouro e tem que vencer o Grêmio Osasco na última rodada. Chegar a 20 pontos. Perfeito? Definido. O Olímpia tem 18. O Olímpia só pode fazer mais 2 pontos. Porque chegaria a 20 o Rio Branco leva. O Rio Branco leva, esse é um fator importante. O Rio Branco, nos confrontos de desempate, ele vai levar vantagem contra os demais concorrentes, porque ele empatou menos, então ele tem maior número de vitórias, que é o primeiro critério de desempate. Então, ele precisa vencer os 2 jogos. O Olímpia, em 6 pontos, só pode conquistar 2, no caso 2 empates, contra Noroeste e Atibaia. O União Barbarense e o Marília estão na mesma condição, os 2 têm 16 pontos, eles só poderiam somar mais 4 daqui para o final do campeonato. Aí talvez esteja o agravante para o Rio Branco, porque vai existir um confronto direto na última rodada entre União Barbarense e Marília. E aí pesa o fato de o Rio Branco não depender mais dele. Se União Barbarense e Marília vencerem no meio de semana, o Marília recebe o Mojimirim, União vai a Indaiatuba enfrentar o Atibaia. Aí quem vencer no domingo mata qualquer possibilidade de reação do Rio Branco. Talvez esteja aí o perigo para o Rio Branco, mas que já viveu situação muito mais dramática. As chances de se livrar da queda aumentaram para o Tigre de Americana. Rubens Cunha, você que é o nosso especialista do União Barbarense, tem explicação como é que o União conseguiu perder para esse time do Mojimirim? Foi o único dos 19 adversários do Sapão, aliás, pessoal, lá de Mojimirim, que nos assiste também pelo canal 8 da NET, está muito decepcionado, está muito triste, né? O torcedor do Mojimirim não merecia esse sofrimento, né? Jogou todas as partidas em Atibaia, enfim, uma confusão danada, já rebaixado para a 4ª divisão. O pessoal do Mojimirim vai entender o que eu coloco, né? A questão é que foi um ano horroroso do Mojimirim. Tem como explicar, Rubens, o União Barbarense ter sido o único time a perder para o Mojimirim e por isso está nessa situação da luta contra o rebaixamento? A explicação é essa, Ricardo. Por isso que está nessa situação. É duro falar, más gestões assim, anteriores. Contratou esse grupo de apoio, que era 8, agora só tem 2. O Claudemir, ele pediu a alguns jogadores que não veio porque eles estavam pensando que a cidade toda iria ajudar, né, na parte de contratação. Agora, falaram antecipado, nós vamos ganhar do Mogi, que já está rebaixado. E não ganhou, se complicou. E jogo é 11 contra 11, então está numa situação muito difícil. Eu acho que nem você disse, o Rio Branco hoje está numa situação melhor do que a União, porque o Atibaia é uma equipe que, dentro dos seus domínios, se não me falha a memória, eu acho que não perdeu para ninguém. É a 2ª melhor campanha, mas aí que eu digo a possibilidade do União, porque a União joga bem fora. O Atibaia tem a 2ª melhor campanha como mandante. Sabe de quem é a primeira? O Taboão da Serra. E quem é que ganhou do Taboão da Serra lá em Taboão, o único time? O União Barbarense. Então talvez essa questão do time jogar muito melhor fora de casa do que em casa possa salvar o Leão da 13 nessa 4ª-feira. Já que o assunto é União Barbarense, vamos ver a vergonha que o União passou no último sábado
dentro e fora das 4 linhas, ao ser goleado pelo Capivariano por 4-0. Tá aí o primeiro gol da equipe de Capivari, que já está classificada, gol do Bruno Sabiá, arremate de fora da área. Falhou o goleiro, Fofão? O Thiago Luiz? Falhou o goleiro. Muito longe. O segundo gol do Mogi, mais uma vez o Bruno Sabiá vai marcar para a equipe do Capivariano, né? O Leão de Capivari. Bela finta para cima da marcação do Thiago Batista, que jogou improvisado na zaga. E o gol do Bruno Sabiá, 2-0 para o Capivariano. O terceiro gol, uma troca de passes na área. Defesa do União vacilou demais, hein? Ficou assistindo o Capivariano trabalhar a bola até a conclusão do artilheiro do campeonato. Deixaram o Bill livre. Ele é o artilheiro do campeonato. Difícil, hein? Gol difícil. Foi difícil o gol, né, Fofão? Muito difícil. Terceiro gol do Capivariano. E o quarto, o mais bonito de todos, o Matheus. Faz a finta, deixa caído o Thiago Batista e aí com categoria bota no canto esquerdo União Barbarense 0, Capivariano 4. O porquê de tamanha diferença no sábado lá em Antônio Guimarães, Fofão? Não é o porquê desse sábado, é o porquê que vem acontecendo desde 17 de janeiro. Essa única vitória foi no time que bateu em bêbado, no time da Mantiqueira, que não deveria ter saído de lá de Guaratinguetá. O time é fraco, o time é ruim, as contratações foram erradas. Na época da apresentação, quando começou o buchiche de trazer fulano, Beltrano, tentando numa reunião numa padaria lá da cidade, ficou acertado, pelo menos foi falado, né? Que o treinador, com a sua experiência, que ia montar a equipe. Ele monta uma equipe com o dinheiro que tem, para 1, para 2, para 3, para 4. Ele não montou nada. Pessoas estranhas que se acham, que pelo menos pensam, né? Esse é o grande problema, que entendem no mundo da bola. Você não vive esse mundo da bola. Você não assiste futebol no sábado à tarde, à noite você está em outra cidade, no domingo você está em outra cidade. Você não vive isso. Então é mentira, você contrata jogador por DVD, isso não existe mais. Então o resultado está aí. O time é fraco. E quando o treinador pediu um único jogador para tentar ajudar um pouquinho, o menino Batatinha que tinha jogado com ele precisava de um jogador aberto. Os que estão lá na frente, o centroavante, ele não vai no jogo de ontem. Não foi o campeonato todo. Ele pediu um jogador tal de Batatinha. Até pensei que fosse a turma do Manda-Chuva, Guarda-Belo, mas sim, não era só o Batatinha. Na verdade, não foi possível que ele contratou o bom Fábio Baiano, não discuta a qualidade dele, e um zagueiro na qual foi o Edson Rocha indicou. Mas você não precisa disso. Você tem volante e tem zagueiro. Você precisa de atacante. Resultado disso aí, as coisas que ele pediu, os jogadores que ele pediu, ele não foi atendido. O resultado está aí, gente. Não adianta você ficar tampando só com a peneira. A realidade é uma só. Tinha um bicho extra no jogo de ontem. Se apanhou. Se você correu atrás da equipe de Capivari, uma molecada sub-20, botou na roda a União. A verdade é essa. Colocou na roda, você correu atrás da molecada. E não deram um pontapé. Você vai reclamar do quê? Do jogo de ontem? Começa a reclamar a partir de 17 de janeiro, quando começou o campeonato. Você conseguiu perder para aquele de Matolense na cidade de Bebedouro. Você está de brincadeira. O Rubens Cunha está aqui conosco para falar da reunião nesse momento em Antônio Guimarães. Adianta trocar o treinador agora, Fofão? Restando 2 rodadas. Para quê? Jogo já tem jogo quarta-feira. Como é que um novo treinador, digamos assim, poderia trabalhar para jogar daqui 2 dias? Você não tem um gato para segurar por rabo. Não tem. Você vai trazer um treinador para 2 jogos, quarta e domingo, o que é mágico? David Copperfield. Se você quisesse derrubar o treinador, era lá na cidade de Bauru, quando o Capitão Marvel pegou o seu microfone, acusou meio mundo que a imprensa atrapalha o time. Era isso, né? Então, e falou um monte de abobrinha. Não é nada. Nós vamos conversar com o treinador e ver o que é o melhor para ele. Quando o cara fala isso, derrubar o Claudemir. Não aconteceu isso. Ele vai ficar. Pode ficar tranquilo, ele não é de jogar, ele não é de abandonar o barco. Na verdade. São 2 rodadas, você vai por quem? Jesus Cristo? Nem ele dá jeito. Quem sabe o mago, não? O Mr. M? Pode ser que ajude. Não vai cair. Vai desse jeito, seja o que Deus quiser. Arrume uma maneira, um jeito de estimular esse time para quarta e domingo. O Rubens Cunha está atento a essa reunião. Qualquer novidade em termos de mudança ou não no comando do União Barbarense, a gente vai falar durante o nosso RPTV Esportes de hoje. Vamos à classificação, então, do Campeonato Paulista da Série A3. Vamos subir na tela a classificação feita pela Lilian Dias, né? A equipe da Portuguesa Santista tem 38 pontos.
O Atibaia é o segundo com 37, o Capivariano o terceiro com 34, o Barretos o quarto com 33. Esses 4 times já estão classificados. O Desportivo Brasil é o quinto, tem 30 pontos. Em sexto, Noroeste também 30. Em sétimo, São Carlos 28. Em oitavo, São Bernardo 26. Esses seriam os classificados. Nono lugar. Daqui a pouco tem o Leonardo Mendes para falar sobre isso. O Velo Clube voltou para a briga, hein? 26 pontos para o Velo. Pessoal de Rio Claro, a parte vermelha de Rio Claro que nos assiste nesse momento, tá esperançosa, tá feliz da vida. Em décimo, Rio Preto 25. 11º, Taboão da Serra 24. Até aí sem riscos. 12º, Monte Azul 22. 13º, Grêmio Osasco 21. Daí para baixo são 4 times para uma vaga só para se livrar do rebaixamento. Olímpia 14º com 18, Marília 15º com 16, União Barbarense 16º com 16, tem saldo de gol pior que o Marília, Rio Branco 17º com 14. Desses 4, 3 irão cair para a 4ª divisão. Do Rio Branco para baixo, todo mundo matematicamente rebaixado. 18º, Matonense com 11 pontos, 19º, o Mantiqueira com 9 pontos, em 20º, o Mogi Mirim com 7 pontos ganhos. Dá para arriscar, Fofão, dos 4 pelos jogos, pela tabela, qual escapa? Olímpia, Marília, União Barbarense e Rio Branco. Você vê alguém em uma situação mais tranquila? Bom, tranquila não, porque se estivesse tranquilo não teria uma situação dessa. Eu acredito, apesar de toda a ruindade dos diretores. Ruindade, porcaria. Acorda com o espírito e quero ser presidente. Do quê? Você não sabe nada. Mas eu acredito que a União escapa e o Rio Branco também. Não, só um vai escapar. Só um vai escapar? Desses 4, só um escapa. Olímpia, Marília, União Barbarense e Rio Branco. 3 caem. Não tem como os dois escaparem? Os 2 escaparem não tem como. Porque o Grêmio Osasco chegou a 21, o Rio Branco só pode chegar a 20. Eu ainda acho que a União leva uma certa vantagem em pelo confronto direto contra o Marília? Pelo confronto direto, por jogar em casa. Mas como jogar em casa tem sido um problema muito sério, eu ainda acredito, se souber trabalhar, bastidores, muita calma, não na violência, não não resolve nada, tá? Você viu ontem, só vai tomar nabo. Muita calma nessa hora. Está mais para a União do que para o Rio Branco. O Eduardo Fofão citou, né, ontem, cenas lamentáveis no estádio Antônio Lins Ribeiro Guimarães, no sábado, melhor dizendo, uma confusão generalizada nos camarotes, uma briga mesmo, porradaria, uma vergonha entre dirigentes do União Barbarense e do Capivariano. Os dirigentes do União Barbarense alegaram que destacaram alguns ingressos de cortesia para a direção do Capivariano e esses repassaram ao torcedor comum. E a Federação Paulista foi cobrada do União Barbarense o prejuízo pelo valor de 9 ingressos, que foram, os torcedores de Capivariano entraram como cortesia. Aí o pessoal do União foi cobrar esse valor da direção do Capivariano, o pau fechou, o pau torou. Essa é a versão do União. Pessoal de Capivari contesta essa versão, preparou todo um material, inclusive com vídeo, está sendo apresentado na Federação Paulista, sobre a questão do mal anfitrião, né? Alegando que a direção do União Barbarense recebeu muito mal o seu adversário, com socos, pontapés e todo o material de vídeo, fotos, enfim, foram feitos e será encaminhado à Federação Paulista. O árbitro, para você ter uma ideia, parou a partida por 4 minutos por conta dessa confusão. 11h39, vamos subir um degrau, né? Falamos do Velo Clube, que está vivo na briga pela Série A3. Na Série A2, o Galo Azul Rio Claro perdeu o confronto direto contra o São Bernardo. O noticiário das equipes de Rio Claro, da Cidade Azul, a partir de agora, com o nosso correspondente em Rio Claro, repórter Leonardo Mendes. Vamos juntos, Leonardo! Olá, Ricardo! Olá, amigos da RPTV, programa RPTV Esporte. Estamos aqui para falar mais uma vez do futebol de Rio Claro, dos 2 clubes profissionais, Rio Claro Futebol Clube e Velo Clube, que atuaram neste final de semana, começando pelo Rio Claro, que jogou pela 13ª rodada do Campeonato Paulista da Série A2 lá em São Bernardo, contra o São Bernardo Futebol Clube, e acabou derrotado por 2-1, saiu perdendo logo no começo da partida
gol de Alvinho para o São Bernardo, empatou na sequência com Rafael Mineiro, mas acabou ainda no primeiro tempo tomando o segundo gol. No segundo, a equipe do técnico Leandro Senna foi para cima, pressionou demais, mas não conseguiu buscar o empate contra a equipe do São Bernardo, né? Uma derrota que acabou complicando a situação do Galo Azul na Série A2. É o 6º colocado, tem 19 pontos, 3 apenas atrás do 4º, porém algumas equipes dessa região da tabela se enfrentam e a equipe do Nacional, que é a 4ª colocada, tem um saldo muito maior que o Rio Claro Futebol Clube, que aliás é o confronto direto da última rodada, né? Da última rodada, o Rio Claro sai contra o Taubaté na próxima rodada e na última enfrenta a equipe do Nacional no Chimitão. E o saldo do Nacional é 15 e o do Rio Claro é 2. Uma vitória do Nacional na próxima rodada já complica demais a situação do Galo Azul. Já o Velo Clube na Série A3 conseguiu uma vitória suada, sofrida por 3-1 sobre a Batonense. O Velo jogou com 1 a menos desde os 30 minutos do primeiro tempo, quando o Rodney foi expulso por pisar em um adversário caído no chão. Então foi uma vitória, olha, complicada mesmo com 1 a menos e contra uma equipe que estava na zona de rebaixamento. No segundo tempo, principalmente capitaneado pelo Alisson Costa, né? Esse jogador que chegou ao longo da competição, já é titular e vem mostrando muita qualidade. Ele marcou 2 gols, o primeiro e o terceiro do Velo, o terceiro uma pintura, cobrando falta. O Velo acabou vencendo por 3-1, subiu para a 9ª posição na tabela, tem a mesma pontuação do Esporte Clube São Bernardo, que é o 8º colocado desta Série A3, e o Velo tem 2 rodadas para confirmar a sua classificação ou não para as quartas de final do Campeonato Paulista da Série A3. A missão começa nesse confronto direto, missão de 6 pontos contra o Esporte Clube São Bernardo na próxima rodada, lá em São Bernardo, e encerra contra o São Carlos no final de semana no Benitão. Estas são as informações dos clubes da cidade de Rio Claro. Fiquem agora também com os gols do jogo entre Rio Claro e São Bernardo Futebol Clube, São Bernardo Futebol Clube e Rio Claro, que aconteceu no sábado. Grande abraço, Ricardo, grande abraço a todos que nos acompanham. Até a próxima. Obrigado, Olá, Leonardo Ricardo, Mendes. E se o Leonardo pediu, é uma ordem. O outro Leonardo Xará, bom de bola, vai soltar pra gente os gols de São Bernardo 2, Rio Claro 1. Partida que aconteceu no ABC Paulista, confronto direto, né? Esse aí é o primeiro gol do Bernô, gol de William, né? No meio da área da defensiva do Rio Claro. 1-0 para a equipe do São Bernardo. O Rio Claro chegou ao empate com o Rafael Mineiro. Seria um bom resultado, né? Um ponto a mais para essa reta final. Mas no final da partida o Alvinho vai fazer o gol da vitória do Bernô. São Bernardo, que é o vice-líder, só está atrás do Guarani nesta Série A2. O São Bernardo bateu o Rio Claro e o Rio Claro ficou realmente em uma situação bastante delicada. O WO, né, Eduardo Coelho Fofão, pesou demais para o Rio Claro, que jogaria em casa contra um Juventus que está muito mal na tábua de classificação, e aí o Rio Claro entregou os 3 pontos. Esses 3 pontos colocariam o Rio Claro de volta para a briga. Agora ficou bem difícil. Aí é que tá, né? Uma equipe profissional deixa acontecer uma situação dessa, não pode, né? Você vai reclamar do quê? No finalzinho, numa situação dessa, você está chegando para classificar. Você vai começar a lamentar. Tá difícil, impossível. Não sei se dizer impossível, mas WO não, né? Não pode fazer isso não. Rubens Cunha, na Série A3, o Leonardo trouxe também, o Velo Clube tá aí pertinho para classificar e está lá com o Kleber Gaúcho. O Kleber Gaúcho fez um bom trabalho lá no União Barbarense, né, Rubens? É verdade. Quando esteve lá. Fez um bom trabalho e tem também o André Cruz, que eu estava perguntando lá. O que o André faz? Ele ajuda aqui na parte de contratações. O Roger da M2R, que foi parceira do União no Sub-20, não deram muita bola para ele, né? Ele fez tudo certinho no União, não deram muita atenção para ele. Também está lá comandando o Velo Clube. Tem 2 jogos, eu acho que se ele conseguir essas 2 vitórias, ele entra no G8. O Rio Claro foi prejudicado pelo WO, o Velo também está sendo. Por quê? É claro que faz parte do jogo. O São Bernardo, que está à frente do Velo, ele ganhou 2 jogos por WO, ganhou 6 pontos por WO contra Rio Branco e Mojimirim. Não tivesse feito todos esses pontos, o Velo Clube estaria hoje
no G8. Para a gente fechar o primeiro bloco, vamos à classificação, então, desta Série A2 do futebol de São Paulo, rapidamente. O Guarani lidera 28, o São Bernardo o segundo 26, o Sertãozinho é o terceiro 24, o Nacional o quarto 22, seriam os classificados. Olha o Nacional aí! Em quinto, 15 de Piracicaba, 22, pertinho. Em sexto, Oeste, que um dia foi de Itápolis, 21. Em sétimo, Rio Claro, tá aí o Azulão, o Galo Azul, 19. Oitavo, Votuporanguense, 19. Em nono, Penapolense, 19. Em décimo, Taubaté, 18. 11º, a Inter de Limeira, 17. Em 12º, respirando do rebaixamento, que bom, a Portuguesa, 12. 13º, Juventus, 10. 14º, Audax, 10. Zona do rebaixamento, os dois piores caem. Batatais, 9. E Água Santa, 8 pontos. Abraços pro Adilson Buoso, lá em Santa Bárbara. Pro Júnior Delbu, o Boneco, aqui em Americana, estão assistindo a gente. Obrigado pelo carinho. Um rápido intervalo. Na volta, jogos de ida do mata-mata das quartas de final. Para quem achava que ia ser uma moleza para os grandes, só o Palmeiras venceu. É rapidinho, vamos juntos? Já já voltamos. Mobiliar a casa não é fácil, principalmente quando se procura preço, qualidade e condições de pagamento. Mobile a sua casa com o seu jeito. Conforto e funcionalidade você encontra na Arte Móveis do Sul Americana. Os melhores preços e condições de pagamento que você merece. Avenida Campos Sales, 1201, Jardim Girassol, Americana. Telefone 19-3407-6790. Na hora de mobiliar o seu lar, visite Arte Móveis do Sul Americana. Bom, para você ser um doador, você necessita se enquadrar em alguns pré-requisitos, como ter no mínimo 16 anos. Menores de idade devem estar acompanhados pelos seus responsáveis. Ter no mínimo 50 quilos. Portadores de doenças e aqueles que usam algum tipo de medicamento têm cuidados especiais. Aqueles que fizeram piercing, tatuagens em menos de 1 ano não podem doar. A ingestão do álcool em menos de 24 horas não pode ocorrer e a do cigarro em menos de 2. O colégio oferecerá para os doadores café da manhã, recreação para crianças e sorteios. O seu sangue pode salvar vidas. Seja essa gota. Para mais informações, entre no site antaresamericana.com.br. Pesqueiro Feltrin, há mais de 5 anos com as melhores opções da nossa região. Almoço todos os dias, das 11 às 14 horas, inclusive nos feriados. E toda segunda, jantar com muita moda de viola. E a mais completa culinária caipira está aqui. Tá nervoso? Vem pescar. Tá tranquilo? Aqui é o seu lugar. 11h49, estamos de volta, vamos juntos até o meio-dia, aqui no RPTV Esportes. Já falamos de Série A3, já falamos de Série A2, agora a Série A1. O Paulistão, final de semana, jogos de ida das quartas de final. Vamos pela ordem cronológica dos fatos. No sábado à tarde, o São Paulo foi a São Caetano do Sul e perdeu para o São Caetano por 1-0. Vamos acompanhar o gol do jogo. Jogada do ex-União Barbarense Alex Reinaldo, ele fez o cruzamento, a falha do... Falhou o Jean, Eduardo Coelho Fofão? O gol do Chiquinho, ex-Corinthians, ex-Ponte Preta. Falhou o Jean, goleiro de São Paulo? Que tapinha é esse, Jean, menino? Que tapinha é esse, criança? Cruzamento do Alex, saiu o gol do Chiquinho. 1-0, o São Caetano bateu o São Paulo na estreia do Diego Aguirre. Fofão, time com o André Jardine vinha jogando bem, goleando. Diego Aguirre assumiu, mudou o time praticamente inteiro. Você entendeu o que fez o técnico de São Paulo? Lugano fez a cabeça de Rai
era Raí, agora é Rai, que é diretor. E do Ricardo. O Diego, que é bom, ele veio lá de baixo, estava na Inter, subiu, pegou experiência lá embaixo e veio. Então tá aí, tá na mão de Deus. O boneco chora todo dia pela contratação. Esse resultado deixou o bonecão muito triste. Muito. Mas tranquilamente reversível do Morumbi, daqui a pouco nossos analistas vão dizer. No sábado à noite, o atropelo do time mais caro do país contra o melhor time do interior. O Novo Horizontino, por exemplo, o Palmeiras goleou porque é o Novo Horizontino. O Novo Horizontino fez melhor campanha que Santos e São Paulo na primeira fase do Paulistão. Só ficou atrás de Palmeiras e Corinthians. Não é qualquer um. Palmeiras atropelou o Novo Horizontino no Jorge Ismael de Biasi. Vamos aos gols. Primeiro desse cruzamento para a área. Foi pênalti isso aí, Eduardo Coelho? Escandaloso. Uma agressão, não foi pênalti. Eu tinha expulso o jogador que fez esse pênalti. O Dudu converteu o pênalti no Borja. Eu achei que não foi absolutamente nada. Aí um frangaço do goleiro Oliveira do Novo Horizontino. Até agora que o goleiro fez. Perdeu o tempo da bola, se assustou com o William Bigode, sei lá o que ele quis fazer. 2-0 Palmeiras. Segundo gol já na reta final do jogo. Imagens da TV UOL. Cruzamento para a área, bate o rebate e o Keno encheu o pé. O Keno é só jogador de segundo tempo, Eduardo Coelho Fofão. Sempre que ele entra, ele vai ficar marcado por isso? O futebol tem essas histórias. No passado, o Palmeiras tinha o Fedato, a Inter de Porto Alegre tinha o Escurinho. Existe isso. Corinthians tinha o Tupanzinho nos anos 90. Então, faz parte do folclore brasileiro. Mas eu gostaria que ele continuasse entrando e fazendo gol. O Palmeiras já foi, né? Já classificou, né? Não, ele classificou. Mas eu sou palmeirense. E vou falar pra você. Palmeiras não tem miolo de zaga. Escreve aí. Quem viu os melhores momentos desse jogo, viu o sufoco que foi. Muita calma nessa hora. Por falar em miolo de zaga, o que foi, hein? Que o Corinthians aprontou ontem à tarde no Pacaembu. Vitória do Bragantino 3-2. E não fosse um belíssimo gol do menino Pedrinho, o Corinthians estaria praticamente eliminado do Paulistão. Jogo no Pacaembu, muita chiadeira dos rivais, principalmente do presidente do Palmeiras, o Maurício Gagliotti, que o Bragantino já tinha entregado a vaga para o Corinthians, tal e coisa. Aí parece que está impedido, né? A imagem da TV UOL, mas não estava. O Cleison, jogador do Corinthians, saiu aqui para marcar o escanteio, dava condições. Gol de empate do timão de cabeça também do paraguaio Balbuena. 1-1 no Pacaembu. Parecia que o Corinthians ia levar um bom resultado para o seu campo, para a Arena em Itaquera. Aí o Cássio resolveu colaborar. Batida de longe, ele, com a mania de rebater para o meio do gol. Vitinho, ex-Rio Branco. É isso que eu ia perguntar. O ex-Rio Branco, é ele. Maravilha. O ex-Rio Branco, Vitinho, 2-1 para a equipe do Bragantino. Parabéns, saiu do Rio Cássio. Branco na justiça. E o terceiro gol do Braga, uma falta dura do Romero no Diego Macedo. Ex-Rio Branco e ex-União Barbarense, cruzamento para a área. Cássio rebateu para o meio de novo e o Ítalo fez 3-1 para o Braga no Pacaembu. 3-1 para o Bragantino no estádio Paulo Machado de Carvalho, né? Prova de que o Bragantino não vendeu a vaga para o Corinthians não, como disseram por aí. E aí o belo gol do Pedrinho, né? A única coisa boa do Corinthians no jogo, o golaço do menino Pedrinho, 3-2. Fofão, falta para o Carille ter culhão, como outros bons técnicos mais experientes talvez teriam. O Corinthians perdeu os 3 principais jogadores da última temporada: Pablo, Guilherme Arana e Jô. Não trouxe reposição adequada. Para o Jô sequer trouxe reposição. Ele tem medo de perder o emprego se ele for peitar a diretoria? Não. E talvez isso possa transformar o Carille num técnico comum? Não. Eu não acredito nisso. Eu acredito que a equipe do Corinthians no Campeonato Brasileiro vai ser uma equipe muito forte. O seu presidente, a volta desse presidente, o André Sanches, ele sabe manipular isso. O campeonato, na verdade, o Campeonato Paulista já está perdendo interesse há muito tempo. Perdeu, ganhar, o importante é você buscar os jogadores, principalmente nessa fase agora do Campeonato Brasileiro, que é um campeonato difícil, onde você vai olhar de uma maneira diferente. Eu não acredito. E acredito mais numa situação. A final do Campeonato Paulista vai ser entre a sua equipe, o Corinthians, e a minha equipe, Palmeiras. Corinthians precisa vencer por 2 gols de diferença no jogo de volta em Itaquera, que acontece na quinta-feira. Assim como o São Paulo. Não há vantagem de gol fora de casa e nem vantagem de melhor campanha. Se o Corinthians vencer 1-0, 9-8, 16-15, vencer por 1 gol de diferença, vamos para os pênaltis. Tem que vencer por 2 gols para eliminar o Bragantino. Para fechar a rodada ontem à noite, jogo fraquinho. Lá em Ribeirão Preto, quem estava cansado no final de semana, tomou todas na hora do almoço, duvido que não dormiu. 0-0 Botafogo de Ribeirão Preto e Santos. Nós tentamos captar a Lilian Dias
foi uma heroína de tentar captar os melhores momentos desse jogo entre Botafogo e Santos. O único lance do jogo foi esse aí. O Gabriel bateu, o goleiro fez a defesa, o Rodrigo acertou a trave. Esse Rodrigo é muito bom jogador. Tá impedido, não? Lá em cima? Não foi marcado. Aquele lá não era o Steve Wonder, era o Ray Charles. Aí alguns lances do Botafogo, jogo fraquinho, né, Fofão? Jogo horrível. Me parece que o Santos foi lá para empatar, realmente. Usou o desgaste do meio de semana pela importante vitória e boa atuação que teve contra o Nacional. Leva o confronto para a Vila, uma vitória simples, coloca o Santos na semifinal. Mata na Vila. Tem muito mais time, não vamos discutir isso aí. A meninada aí tá com uma meninada muito boa. Rubens Cunha, o Palmeiras já está classificado para a semifinal. O São Paulo precisa de 2 gols de diferença. O Corinthians precisa de 2 gols de diferença. O Santos precisa de 1 gol de diferença. Você acha que, como nos prognósticos, os 4 grandes vão avançar? Ou você acha que para um dos 3 aí, já que o Palmeiras já passou, para um dos 3 poderemos ter problemas nessa sequência? Na minha opinião, os 4, Ricardo. Não tem... O São Paulo, ele vai fazer a diferença lá no Morumbi. Só que ele tem ganhado de 2-0 e tem que mostrar para a sua equipe um novo treinador. O Santos ganha na Vila, o Corinthians, na minha opinião, deve ganhar também lá na sua arena. Agora, a decisão, que nem o Fofão disse, a decisão, na minha opinião, vai ser Corinthians e Palmeiras. Que é o que o chaveamento traz. Então vamos saber a programação dos jogos de volta. Está na arte para a gente, o Leonardo vai estar colocando a arte da classificação da 1. Jogos de volta. Amanhã já, em torcedor São Paulino. 9 da noite no Morumbi, São Paulo e São Caetano. São Paulo precisa de 2 gols de diferença para avançar. Se vencer por 1 gol de diferença, pênaltis. Empate ou vitória do Azulão, São Caetano avança. Na quarta-feira, dia 21, 2 partidas. 7h30 da noite, Santos e Botafogo de Ribeirão Preto na Vila Belmiro. O Santos, uma vitória simples, se qualifica. Se houver empate, pênaltis, se der Botafogo por qualquer placar, também é a Pantera quem avança. 9h45 da noite, Palmeiras e Novo Horizontino no Allianz Parque. O Palmeiras só não avança se perder por 3 gols de diferença para o Novo Horizontino. Ainda assim, o jogo vai para os pênaltis. Para perder no tempo normal, o Tigre de Novo Horizonte teria que fazer 4 gols de vantagem. E na quinta-feira, dia 22, às 8 da noite, fechando a programação, o Corinthians recebe o Bragantino em sua arena, precisando também de uma vitória por 2 gols de diferença. Se vencer por 1 gol, pênaltis. Se der Braga ou empate, a equipe do Bragantino é quem passa para as semifinais. Rubens Cunha, obrigado. Hoje em loco aqui conosco. Alguma definição com relação ao técnico Claudemir Peixoto, a sua permanência ou não no União Barbarense, a reunião que você está acompanhando, que acontece nesse momento no clube? Olha, Ricardo, essa reunião ainda não terminou. A gente torce para o bem do União. São uma equipe que tem 100 anos e ficar na 4ª divisão é uma tristeza para várias equipes da região. Mas eu acredito que a diretoria vai tomar uma decisão sábia e a gente vai trazer todas as informações amanhã. Perfeito. Obrigado, viu, Rubens? Um grande abraço. Um abraço a todos vocês. Eduardo Fofão, obrigado demais por ter aceito o nosso convite. Deixar uma fácil para você se despedir dos nossos telespectadores. Difícil, hein? Sabe a decisão. Por que o Neymar operou o dedinho do pé? Foi uma comoção nacional. Que é o Neymar. E o menino Felipe Luiz precisou ser operado hoje, uma contusão gravíssima, corre sério risco de ficar de fora da 2ª Copa do Mundo de sua carreira por lesão. Ninguém está falando nada. Mas cara, essa resposta é simples. Vou colocar mais um jogador que teve uma contusão séria. Como que séria não? Uma contusão como aconteceu com o Neymar, só que foi no dedão. O menino Giva. Não veio a Bruna, a Santa Bárbara. Não veio o Babão Bueno fazer uma visita. Você acha que a Bruna pode fazer a diferença nesse caso? Faz. A mão, nessa hora, é muito importante. O tato, o contato com o dedinho, fortalece, gente. Fortalece, na verdade, para solidificar a contusão. Posso? Calma, hein? Olha o horário. Você é largo pra cacete, ô Neymar. Vamos falar a verdade.
Você nunca quebrou um dedinho tão bem numa hora importantíssima, não? Que futebol, que nada. Abraço, Fofão. Um grande abraço, muito obrigado pela oportunidade. Encerramos assim mais essa edição do RPTV Esportes nesta segunda-feira. Vamos juntos! O programa, claro, volta amanhã às 11h20 aqui na RPTV. Um grande abraço a todos. Até lá. Tchau, tchau.